Bem, hoje a gente vai comentar no nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, do CEPAC, a gente vai comentar o capítulo 21 do livro Fonte Viva, do Chico Emmanuel, maioridade. Esse termo maioridade no texto, ele não está significando essa maioridade civil, maioridade penal, não é a questão de maior deidade. Essa maioridade no sentido de maior, de mais destacado, de maior expressão, né, como se fosse maioral. E esse texto o Emmanuel escreveu a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Hebreus, quando Paulo diz que o menor é abençoado pelo maior. O menor é abençoado pelo maior. Então, qual é o compromisso do maior diante da lei divina? Abençoar o menor. E o que a gente fez ao longo, o que a gente faz e o que a gente fez ao longo da nossa história de espírito, o que os maiores fizeram aos menores ao longo da história do espírito. Os maiores sempre exploraram os menores. Quem tinha sempre tentou tomar mais de quem não tinha. Quem sabia sempre tentou explorar quem não sabia. A gente fez sempre o contrário da lei divina. E a gente que já tentou enxergar a lei divina como uma questão religiosa, é muito mais abrangente, né? A questão da lei divina, essas informações que esses textos trazem, que o Emmanuel traz, que os espíritos trazem, que Jesus falou o tempo todo, é mudança de conduta. A lei divina é esse caminho, é um caminho novo para o espírito. Perder um pouco esse egoísmo. Jesus falou, é preciso que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz, siga-me. Quer dizer, se negar a si mesmo é uma coisa muito difícil, porque a gente sempre aproveita desses momentos em que temos um determinado destaque e a gente usa esse destaque em benefício próprio. É difícil o homem usar as oportunidades, os destaques e etc., em benefício da coletividade. Ele usa sempre em benefício próprio. A grande história disso é o mundo político, o mundo do poder, e em todas as formas, né? Quem está com o poder, de qualquer forma, seja o poder até na família, exerce esse poder em benefício próprio. E no texto, o Emmanuel diz isso. Ele diz que em todas as atividades da vida tem um destaque natural, né? Pode ser entre os parentes, entre os companheiros, entre os contemporâneos, olha como ele foi. Pode ser um destaque só no grupo familiar, é aquele que é mais isso ou mais aquilo. Pode ser entre os companheiros, entre aquele grupo de trabalho, entre aquele grupo mais localizado, e entre um grupo maior, entre os contemporâneos, na época. Então a gente tem destaque só na família, tem destaque no meio em que a gente vive, e a gente tem destaque também na época em que a gente vive. Ele colocou 3 dimensões de destaque, mas ele diz que há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. Então tem gente que se destaca de várias formas na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. E o que a gente faz com esse destaque, né? O que a gente faz com o conhecimento que você se destacou? O que você faz com essa virtude? O que você faz com essa competência? De que maneira a gente usa em benefício de todos ou em benefício próprio? O menor é abençoado pelo maior, como dizia Paulo de Tarso. Aí o Emmanuel já traz essa crítica, né? Aquele que se vê guindado, aquele que se vê elevado a qualquer nível de superioridade, costuma valer-se dessa situação de superioridade para esquecer seu débito com o espírito comum. Qualquer um, por causa desses sentimentos inferiores de egoísmo, de orgulho, de vaidade e etc., quando a gente chega nessa posição de destaque, é muito comum a gente esquecer o débito para com o espírito comum, é o débito para com a obra de regeneração humana, para com todos, que todos somos devedores, né? Paulo também já dizia que ele é devedor de gregos e romanos, dos sábios e de todos. Ele entendia que ele se considerava devedor, que ele era um trabalhador do Cristo. E quem é um trabalhador do Cristo trabalha para todos, não trabalha para si, não trabalha somente para si.
É nesse sentido que o egoísmo é uma grande chaga, né? Que a gente perde a visão do trabalho para todos, do servir, né? E não servir individualmente. Eu conheço fulano, eu vou servir. Aí, ó, a gente está servindo pessoas. Essa lei troca o servir a pessoas para servir a obra. Então, independentemente da pessoa, é o servir aquele que está em situação desfavorável, quando eu me encontrar em situação favorável. É exatamente isso. O menor ser abençoado pelo maior. O maior servir ao menor. E Emmanuel comenta, muitas vezes quem consegue esse destaque na situação financeira torna-se avarento, aquele do campo científico torna-se vaidoso, aquele do poder se torna orgulhoso. É muito comum isso, né? Esses destaques sendo utilizados a partir das imperfeições, não a partir das virtudes. Eu peguei um texto também desse livro Fonte Viva, que ele fala da retribuição. Retribuição é esse dever que nós temos para com todos. É a questão do bom samaritano, é a questão do amar-vos uns aos outros, é a questão de fazer aos outros o que a gente queria que fizesse com a gente. Essa frase de Jesus: meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Além de fazer a vontade do Pai, que não é fazer a minha própria vontade, o meu orgulho, o meu egoísmo, cumprir a obra. Qual é a obra? A obra de regeneração que está na lei é o que? É o maior servir ao menor. Por isso Jesus veio servindo a humanidade, mostrando esse caminho, mostrando essa lei. E o Emmanuel comenta nesse texto a retribuição. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Então, ser cristão não é... Porque a gente é tão egoísta, orgulhoso, que a gente até quer ser o maior dos cristãos, o mais inteligente dos cristãos, o mais caridoso dos cristãos, o mais sábio dos cristãos. Olha como é... E o que a gente faz com essas coisas? Né? De que maneira a gente serve a obra? Ele está dizendo, não se formam cristãos, quer dizer, cristãos se formam. Então, cristãos aprendem esse caminho, essa lei divina. Então, cristãos já nascem prontos. Cristãos estão sempre em formação, estão sempre aprendendo essa lei divina e aplicando essa lei divina no seu dia a dia. Então, esses cristãos não são formados, esse caminho não foi ensinado para que esses cristãos abusem de qualquer conhecimento. Pelo contrário, e eles não são de enfeite, eles não são uns bonecos, uns adornos. A formação do cristão é para ser trabalhador do Cristo, é para a ação regeneradora e santificante da existência. Então, os cristãos são formados para quê? Para a obra. Por isso é que quando a gente vê esses grandes, todos eles se voltam para a obra. Todos eles se voltam para a obra sem olhar para quem. Porque a obra não é individualizada, a obra não é personalizada, a obra é da humanidade. Então não interessa quem me procurou, não interessa quem foi esse menor, não interessa quem está nessa situação difícil em relação a mim. Interessa que em qualquer desses momentos que eu tenha uma posição de destaque, em qualquer dessas situações da vida, eu sou devedor de quem está numa situação inferior naquele momento. Essa é a lei. Mas a gente, o homem, de acordo com as suas imperfeições, faz sempre o contrário. Ele explora. Quem sabe explora quem não sabe, quem pode explora quem não pode, quem tem explora quem não tem. A questão nossa foi sempre fazer o invertido. Por isso a gente assusta tanto com a música, né? Atribuída a Francisco de Assis, é dando que recebe, é perdoando que é perdoado, é morrendo que se vive, etc. E o Emmanuel comenta nesse texto a retribuição. Em outras épocas, os servidores da realeza recebiam o espólio dos vencidos. A gente sabe, quem estudou um pouco de história, sabe o que era isso. Aquelas invasões, quando um reino invadia outro reino, o reino vencido era dado de presente a esses que trabalhavam, a esses servidores. Podem pegar as coisas, podem expropriar, e aí eram as mulheres, os objetos, as coisas, as terras, as casas, se apropriavam de tudo. Olha, os vencedores expropriando os vencidos.
fazendo exatamente o contrário. Então, na nossa história, os vencedores sempre abusaram dos vencidos. Esses servidores da realeza. Por isso que Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Que a realeza desse mundo é a realeza do poder que explora, é a realeza do poder que impõe esse poder. E a realeza de Jesus é outro tipo de realeza, é de outro reino, é do reino que serve. Por isso que ele disse que o maior tem que servir o menor. Em Cristo, contudo, o quadro é exatamente o contrário, né? Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de qualquer um que nos partilhe a experiência. De qualquer um, é a obra. Não interessa quem, não é individualizada. A obra não é só para meu filho, para meu parente, para meu amigo, para aquele que eu simpatizo. Por isso que não independe a questão dos adversários, dos inimigos, é a obra. Em qualquer momento, em qualquer situação, que eu tenha condições de ajudar quem está numa situação pior, naquele momento eu tenho que exercer essa condição de suposta e momentânea e precária superioridade para ser instrumento da obra de Jesus, para ser instrumento da obra de regeneração. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de ser instrumento da obra, eu fui instrumento do egoísmo, eu fui instrumento do orgulho, eu fui instrumento da vaidade, eu fui instrumento das minhas imperfeições. Por isso eu não posso dizer, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E o Emmanuel comenta, nessa lei da vida, que é essa que Jesus trouxe, que o menor é abençoado pelo maior, a lei da vida não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. Todo progresso legítimo, todo progresso justo, correto, serve a todos. Olha que grandeza, essa é a lei. E a gente não faz isso. E a gente fica aí, Jesus, e meu Deus, e reza, e reza, e reza, mas esse caminho, essa conduta, esses ensinamentos da lei, a gente tem dificuldade de aprender. E a gente tem dificuldade de cumprir. Num outro texto, também do livro Fonte Viva, capítulo 29, sirvamos. Aí está falando do servir. Por que do servir? O menor não é abençoado pelo maior, então o maior é aquele que serve o menor, é aquele que tem condição de servir o menor. O Emmanuel diz nesse texto, em todos os lugares do vale humano, não é da culminância humana, não é do ápice humano, a gente está no vale humano. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Em todo lugar desse vale, onde tem ranger de dentes e etc., a imperfeição que traz esse ranger de dentes, que é o escândalo, que é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vem, olha o vale que a gente está, esse vale de imperfeição. E qual é o destino desse vale, de quem está nesse vale? Subir, se elevar, subir essa montanha do conhecimento, da virtude e etc. Né? Por isso que a virtude move montanhas. São essas montanhas que a gente acaba... tudo é figurado, né? Tudo é simbólico, e cabe esse simbolismo em quase tudo que a gente fala em termos de evangelho, porque o evangelho é para o espírito, então é um simbolismo grande. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como ao Senhor, e não às criaturas. Olha que frase, sirvamos como ao Senhor, e não às criaturas. Que diferença faz isso? Servir às criaturas é servir à individualidade, ao indivíduo. A intenção de servir ao indivíduo é uma intenção que pode querer retribuição, que pode querer favor, que pode querer ter ele na mão, ali na frente, que pode querer que ele seja agradecido, que ele seja isso. Agora, servir ao Senhor é diferente, é servir à causa. Então, quando eu sirvo à causa, eu estou entendendo a lei. Eu sirvo a causa da fraternidade, do amor. Quem é que eu estou servindo, não interessa. Não interessa. A questão sou eu ter condições de servir a qualquer um desses, que aí eu estou servindo a causa.
mas eu deixo de servir a causa e quero servir a pessoas, porque pessoas me retribuem, pessoas me pagam, pessoas ficam devendo para mim. E me dá essa sensação de orgulho. Mas o poder não é meu. Quando eu sirvo a pessoas, eu acabo sendo poderoso. Eu acabo ficando orgulhoso e poderoso porque eu estava numa situação melhor e servi quem estava numa situação pior e eu fiquei todo poderoso. Agora, quem serve a causa, ele não é dono do servir. Ele serve a uma causa. A causa não é dele. A causa é divina. A causa é a lei. Então, servir a lei descaracteriza o personalismo, descaracteriza as individualidades. Sirvamos em qualquer parte como quem serve ao Senhor e não às criaturas. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase e a gente não se deu conta disso, né? Que é diferente servir ao Senhor e servir às criaturas. A obra é diferente das pessoas. Quando eu sirvo ao Senhor, eu sirvo à obra. E quando eu sirvo às criaturas, eu sirvo a quem me interessa. É completamente diferente. Aí o Emmanuel, no texto, ele dá o exemplo da natureza, que oferece lições para isso, né? Ele fala que a árvore frutifica para dar fruto, a fonte beneficia o solo, trazendo umidade, etc. Ele fala também, se a gente já cresceu em experiência ou em elevação, para a gente se lembrar da comunhão fraternal com todos, é a questão da fraternidade. E eu trouxe também do livro O Ideal Espírita, capítulo 86, Dívidas. Porque todos somos devedores. Porque somos devedores é que trabalhamos. Porque somos devedores da causa. Os trabalhadores são os devedores da causa, né? E é nela que o Paulo, numa carta aos Romanos, disse, eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Olha, ele se colocando em que posição? De servir, ele colocando uma posição de trabalhador da obra. Quem é trabalhador da obra, e na obra de regeneração, os trabalhadores auxiliam, os trabalhadores ajudam. E quando Emmanuel diz em outro texto que nós somos devedores no orçamento divino, por quê? Porque a gente não trabalha, a gente só recebe o trabalho, a gente só quer receber o trabalho alheio. Quando eu passei a minha vida toda, o meu tempo, minha existência toda, só procurando receber o auxílio de terceiros, eu estou recebendo o trabalho de alguém. Então eu estou usufruindo do trabalho de alguém. Eu sempre fui a algum lugar para me dar um passe, me dar uma palavra, me dar um conforto, me dar um auxílio, me dar não sei o quê. Eu estou sempre me dá. Então eu estou sempre gastando. Eu continuo na condição de aquisição de dívida, porque eu estou sempre recebendo o trabalho alheio. E aí, em algum momento da vida, a gente deixa de receber o trabalho e a gente passa a ser trabalhador. Mas a gente só consegue ser trabalhador quando a gente deixa de trabalhar pelas criaturas. Primeiro por nós, só por nós. E a gente entende que a gente não é trabalhador de criaturas. A gente é trabalhador de causa. De uma grande causa que é a regeneração humana, que é sair desse vale e subir nessa montanha da aquisição de virtudes, né? E o Emmanuel comenta nesse texto que o Paulo disse que ele é devedor de gregos, de bárbaros, de sábios e de ignorantes, dessa carta aos Romanos. O Emmanuel comenta, todos somos devedores uns dos outros. Então nós somos esses grandes devedores, porque todos nós já recebemos muito, de pais, de mães, de professoras, da sorte, da lei divina. A gente recebeu sempre muitos cuidados. Sempre fomos cuidados por um, por outro. A gente sempre recebeu o trabalho alheio. A gente sempre recebeu o trabalho alheio. E poucas vezes a gente trabalha pelo alheio, pelos outros. A gente quer sempre receber esse trabalho. E quando a gente teria condições de trabalhar, a gente quer cobrar. A gente quer continuar recebendo. Porque a gente adora receber. A gente não aprendeu a dar, né? Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística, se ainda você acha se ainda passa pela sua cabeça que é tudo para você, que o trabalho do mundo é para você,
que até Deus é para você. Tem gente que exerce que vive uma religiosidade botando Deus para trabalhar para ele, botando Jesus para trabalhar para ele, botando toda a sua fé para trabalhar para ele. Meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá aquilo, faça isso, faça aquilo, meu Jesus, faça isso, faça aquilo, e meu anjo, faça isso, sabe? A gente quer trabalhadores para a gente. A nossa fé é exercida botando Deus para trabalhar para a gente. A gente só tem trabalhadores. Então, nós somos devedores. E se a gente alimenta em algum momento, esse nosso egoísmo, à frente dos semelhantes, é para a gente lembrar das dívidas numerosas que ainda temos, que ainda não fizemos trabalho nenhum. Dá para a gente refletir. Qual trabalho que eu já fiz? Qual trabalho de servir que eu já fiz? Onde eu já servi? Onde eu já fui trabalhador da causa? Não da causa egoística ou egoísta, ou não da causa de alguns, não da causa política, da causa financeira, da causa do poder. Não, da causa da lei divina. Quando eu fui trabalhador dessa causa? Então eu sou devedor dessa causa, eu sou devedor da obra, né? Aí ele diz que a gente é devedor a começar pelo próprio instrumento físico, a gente é devedor a partir do próprio corpo, que foi uma grande oportunidade, esses talentos que a gente teve, reencarnou, para usar esses talentos para servir a obra. E a gente usa todos esses talentos a nosso próprio serviço. O Emmanuel comenta nesse texto de hoje: desenvolvimento é poder. Se desenvolvimento é poder, esse desenvolvimento e esse poder viram orgulho, viram egoísmo, viram vaidade, viram tudo isso, né? Aí ele diz: repara, preste atenção, como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. Como é que eu emprego as vantagens da minha existência? Eu nasci de uma família que me deu casa, eu já nasci tendo uma casa própria, eu tive condições de estudar, eu tive condições de fazer um monte de coisas, eu tive condições de ir a um hospital, eu tive condições de cuidar da saúde, eu tive condições de me alimentar bem. Olha só, quanta dívida eu adquiri, né? E como eu emprego essas vantagens? Essas vantagens, será que foi só para servir para mim mesmo? Eu fiz uma coisa que o outro ali não teve oportunidade de fazer, e o que eu faço? Eu aproveito que ele não teve oportunidade e cresço em cima dele, e exploro ele. Olha, quantas oportunidades que a gente aproveitou mal, e mesmo aproveitando mal, nós tentamos explorar quem não teve essa oportunidade. A questão do mundo, das maiores problemas é a questão da oportunidade. A gente vive aí numa sociedade que fala de bolsa, que fala de reparar perdas históricas com relação à escravidão, com relação à questão social, que não teve oportunidade disso ou daquilo. Por quê? A sociedade é devedora de tudo isso. E nós somos devedores dessa obra. Porque a obra é não deixar ninguém para trás. Não dá para deixar ninguém para trás. Por quê? Os meus vão, e quem não é meu não vai, fica lá para trás, e eu vou tranquilamente. Por isso que esses grandes sempre falam: enquanto tiver um lá atrás, tem que voltar para buscar, tem que voltar para auxiliar, tem que voltar para dar oportunidade. Então, é uma questão de entendimento. Entender essa lógica. Entender essa lógica faz a gente ficar com mais cuidado. Todas as vezes que eu aproveitar essa oportunidade. Eu tive a oportunidade porque na minha família eu tive não sei o quê, eu tive a oportunidade de arrumar um emprego, aí o que eu fiz com esse emprego? Sabe? Eu tive a oportunidade de ter uma profissão, eu tive a oportunidade, o que eu fiz com essa profissão? Eu tive a oportunidade de ter isso ou ter aquilo, o que eu fiz com isso que eu tive a oportunidade? Né? Explorei mais ainda aqueles que não tiveram essa oportunidade? Ou eu ajudei, do ponto de vista da obra, a qualquer um que cruzou o meu caminho que não teve essa oportunidade que eu tive? Então, a oportunidade que eu tive não me faz um privilegiado. A oportunidade que eu tive me faz um devedor. Olha que coisa, que inversão de valores. Todas as oportunidades que eu tive na vida me fizeram um devedor de todos aqueles que não tiveram essa oportunidade. Então, realmente eu sou devedor. Nós somos devedores.
E ele lembra de Jesus, né? O espírito mais alto de todos os que manifestaram na terra aceitou o sacrifício a fim de auxiliar a todos, sem condições. Que coisa! Desculpa. Que condição que Jesus impôs? Ele escolheu quem? Ele era um exemplo de um trabalhador da obra. Por isso que não fazia diferença se era uma prostituta, se era um que não tinha nada, se era Pilatos, se era, sabe? Para ele não fazia diferença, ele não fazia distinções e nem colocava condições. Qual era a condição que Jesus colocava para fazer alguma coisa para alguém? Não tinha condições, porque ele era um trabalhador da obra. Ele e o Pai são um. Então, que Pai? O amor. Então, ele é um trabalhador do amor. E quem é trabalhador do amor trabalha só para si. O trabalho não é? Então a gente começa a entender alguma lógica. Essa lógica tem que mexer no nosso raciocínio, no nosso sentimento. Não é questão de rezar. A gente achou, durante séculos e séculos, a gente achou que a questão era rezar. Sem desmerecer em nada o grande poder da oração. É o grande poder de conexão que a gente tem, de se conectar, de nos conectarmos com coisas superiores a nós mesmos. Ninguém está questionando o poder da oração. A gente está questionando achar que o caminho é eu tentar fazer da divindade um trabalhador para mim. Meu Deus, faça isso, faça aquilo. Jesus, faça isso, faça aquilo. Eles não são trabalhadores para mim, eles são trabalhadores que a obra é o trabalho de todos, mas eu quero que trabalhem só para mim. Tem um texto também do livro Fonte Viva, a retribuição. O Emmanuel diz nesse texto, se a gente por devoção, por compreensão, a gente deixou os laços que nos prendiam às zonas inferiores da vida, quer dizer, se eu dei alguns passos, ele pede que se eu dei alguns passos, se eu subir alguns degraus em qualquer escada, recorda que para a felicidade minha, eu recebi a possibilidade e a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Olha o que ele está dizendo aqui. A oportunidade que eu tive de fazer qualquer coisa a mais traz para mim a responsabilidade e a honra. Então, ajudar é uma honra, porque é uma honra ser um trabalhador da obra. A prerrogativa de entender é uma prerrogativa, eu tenho a possibilidade, o direito de entender, e eu tenho a glória de servir. Essa frase é para a gente deitar, sentar e pensar. Né? Se eu já dei algum passo, se eu já subi algum degrau em qualquer escada de elevação moral, com relação à obra divina, é para eu pensar, né, que eu tenho a possibilidade de usar desse ângulo novo que eu adquiri com esse esforço para ajudar, para entender e para servir. Olha, de ser trabalhador da obra. Não de usar a obra em benefício próprio. Nós sempre usamos a obra em benefício próprio. Então nós somos traidores da obra. E somos traidores da obra e vamos rezar, achando que a gente vai resolver essas coisas traindo a obra, quando o nosso papel é sermos trabalhadores dessa obra. E aí a gente trouxe uma lembrança aqui do Evangelho de Lucas, o maior entre vós, de uma fala de Jesus, né? O maior entre vós, quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior. E Jesus disse, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que comanda como o que serve. Quem tem, ajuda quem não tem. O Evangelho apresenta a mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da terra. Está dito com todas as letras. O Evangelho apresenta a mais elevada fórmula. Qual é a mais elevada fórmula? Quem tem ajuda quem não tem. Quem pode ajuda quem não pode. O menor é abençoado pelo maior. Essa é a mais elevada fórmula, que é a fórmula do amor.
é a fórmula de quem é o trabalhador da obra, não é a fórmula do egoísta. Primeiro eu, trabalhar para mim, só para mim. Então, o Evangelho apresenta essa fórmula mais elevada da vida político-administrativa. Então, ele está falando também de governos. Então, a busca pelo poder deveria ser para quê? Para servir. Então, ele está falando de política aqui também. E quem usa o poder com essa mais elevada fórmula? Aproveitar o poder para servir a todos. É uma pergunta, e a gente deve buscar isso, em vez de ficar aí defendendo candidaturas que não tem nada a ver com isso. Talvez a gente devesse observar mais esses compromissos com a obra, porque a história de vida de cada um fala da sua condição de trabalhador da obra, ou fala da sua traição à obra. E às vezes a gente pega, a gente sai em defesa de quem não está trabalhando pela obra, de quem está trabalhando por si mesmo. E a gente briga e mata, e olha a situação que a gente está vivendo aí agora. Mas ele diz que o Evangelho apresenta essa mais elevada fórmula de vida político-administrativa. Mas a maior questão é encontrar o elemento humano disposto a executar essa fórmula. A fórmula está aí. Servir, fazer para todos. Aproveitar todas as oportunidades para ajudar quem não teve oportunidade. Dar oportunidade para quem não teve. Quem tem oportunidade é devedor de quem não teve oportunidade. Quem teve escola é devedor de quem não teve escola. Quem teve saúde é devedor de quem não teve saúde. Quem teve casa é devedor de quem não teve casa. Está vendo como é mais ou menos assim? Né? Quem teve pai é devedor de quem não teve pai. Quem teve família é devedor de quem não teve família. Olha, a gente não tinha pensado assim. Então a gente é devedor e muito. E nessa fórmula divina que ele fala, fórmula elevada de vida político-administrativa, a gente leva isso para o campo político. Está buscando poder para quê? Para benefício próprio, para benefício dos seus, da família, do seu grupo político, do seu partido político, só dos seus, só da sua igreja, só da sua facção, só de quê? E a obra fica como? Jesus distinguiu ali atrás de sem distinção e sem exigência de nada. Então a obra é só para os eleitos. Quem são os eleitos? Os que pensam como eu? Quem são os eleitos? Os que estão no meu partido? Então eles podem ficar sem oportunidade. Sabe? É muita coisa para a gente conversar. Quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e de evidência. Mas geralmente se encontram excessivamente interessados com suas próprias vantagens. Porque é difícil ter alguém que está em busca do poder para ser trabalhador da obra. E a gente acha isso muito comum, muito natural. E o critério que a gente usa para a escolha de quem vai exercer esse poder político administrativo não é a obra. É, às vezes, benefício pessoal também. Olha, que cristão. E na revista Reformador, de dezembro de 1955, tem o grande servidor, né? O Cristo não passou entre os homens como quem se impõe. Ele não passou como quem se impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição de servidor. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. 1, 2, 3, 4, 5 linhas que daria para a gente pensar bastante. Cristo não passou entre os homens como quem se impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Ele passou a feição de servidor. E aí, por último, um texto do livro Vinha de Luz, Maiorais, que é nessa linha dos maiores aqui também, né? O Emmanuel diz nesse texto, Maiorais, há maiorais no mundo em todas as situações. Em todo lugar tem as pessoas que se destacam. E elas se destacam não para ajudar quem não se destaca. Elas se destacam para explorar quem não se destaca. E a gente já acha isso normal.
acha que isso é esperteza, acha que isso é competência, acha que isso é qualidade, invertida em relação ao Evangelho. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio. Há maiorais no sacerdócio, se beneficiando do sacerdócio, na ciência, na filosofia, na política, no comércio, nas finanças. Olha quanto lugar tem esses maiorais, que são maiorais em defesa de si próprios, né? Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus, com relação ao ensinamento cristão, não é questão fácil. Com relação ao mundo espiritual, com relação a Jesus, é diferente. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios. Já pensou um espírito puro dando carteirada? Agora eu não preciso pagar, eu posso entrar, eu não preciso disso, eu não entro na fila, eu não faço isso, eu não faço aquilo, agora é para mim, o benefício é só para mim, isso aqui é só para o... Já pensou? Em cristianismo, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porque são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. São servos de quem não tem o poder. Quem tem poder é servo de quem não tem o poder. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho. Quase todos os crentes acham que, né, eles podem, então eles vão o quê? Ensinar e dar conselho. Portanto, pouco surgindo com o desejo de servir em silêncio. É complicado, né? A gente pega um texto desse e a gente se vê, se enxerga em situação tão precária ainda, em situação tão difícil ainda, e a gente vê como a gente usou mal as oportunidades que tivemos. E poucas vezes a gente conseguiu compartilhar, dividir, servir, não a pessoas, mas servir a causa. Então eu sou cristão por uma causa. Muda tudo, muda tudo. O cristão é de uma causa, e não é de uma causa dividida, não é de uma causa partidária. O cristão é de uma causa humanitária, completamente diferente de uma causa particular, de uma causa pessoal, de uma causa religiosa, de uma causa política. Sabe? Que Deus nos abençoe.